Bom dia, povo. Bora começar mais um dia diante do Senhor. Só chegando. Bom dia, Bela. Bora ler a palavra de Deus. Hoje nós estamos lendo Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, né? Nós vamos ler a continuação, né? Ontem nós começamos e vamos continuar lendo o que Paulo está nos ensinando. Gálatas capítulo 2 vai dizer assim: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6 de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 6 agora. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem? Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, que operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os que outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que os homens não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu. Debalde, palavra poderosa. Bom dia, Vani. Bom dia, Kel. Deus abençoe. Bom dia, Douglas. Deus abençoe. Gente, nós vamos ver o capítulo 2, bem tenso, né? Onde tem o brinco que é uma treta, né? O que acontece é que Paulo, ó, depois de 14 anos, ele fica se preparando, gente. Às vezes a gente acha, né? Que é do dia pra noite, mas não é, não. Aí ele vai em Jerusalém e tal, começa a conversar e ele percebe qual que é o problema, a circuncisão e a incircuncisão. Circuncisão, todo judeu ao 8º dia, né? Ele era circuncidado, o prepúcio do menino, né? Até hoje é uma cultura, né? É um ritual que eles fazem. E aí, Pedro estava conversando com os gentios, quer dizer, quem não era judeu. Quando outros judeus foram chegando, Pedro disfarçadamente foi saindo de perto, para que os judeus não vissem ele perto dos gentios. E aí Paulo encarou e falou, olha, vocês não estão entendendo, vocês estão fazendo o evangelho do Senhor ser inválido, porque não precisa, né, circuncidar, Cristo não pediu isso, tal. E ele fala, né, que a gente não é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos, mas pela fé. E aí, o 20, que é um versículo maravilhoso, vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, gente, isso é muito poderoso. Não é os meus rituais, não são as minhas tradições. É a vontade de Deus que prevalece na minha vida. Estar crucificado, gente, é estar morto, é morrer todo dia para si mesmo, para suas vontades. E não é fácil, né? Mas nessa manhã eu queria te encorajar. E me encorajar também, porque todo dia nós temos que decidir morrer, né? Eu prefiro morrer para minha vontade, para o que eu penso, para o que eu acho. Porque não vai viver mais eu, mas vai viver Cristo, né? Porque ele vai falar, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? Essa entrega de Cristo, esse amor poderoso, né? De Cristo por nós, faz com que eu também, eu não tenho, Jesus se entregou por mim, então hoje eu não temo, eu me entrego também. E não é fácil, né? Não é fácil no sentido porque a gente tem orgulho, a gente tem os nossos achismos, nós temos a nossa soberba de achar que eu sei o que é melhor para mim. Não. Já tá começando a semana de trabalho, começa Jesus, abençoe, né? Não só me abençoe, mas eu não quero mais viver eu que vivo o Senhor, que viva os seus preceitos dentro de mim, os seus mandamentos dentro de mim, que quando alguém olhar para mim, nem lembre mais da Juliana, lembre só do Cristo que eu carrego e que vive dentro de mim, porque Ele me amou. Amém? Ontem nós cantamos, quer ver que eu esqueço? É sempre assinar um branco da melodia. Quebrou o abismo entre nós, me resgatou com seu poder. Não, agora que é. E me resgatou, me aproximou. Então, Jesus quebrou esse abismo entre nós, né? Jesus me aproximou, me reconciliou com Deus e agora eu tenho que viver para Ele, é o mínimo. E enquanto a palavra diz, se eu perder a minha vida por amor de Cristo, eu vou achar. Agora, se eu achar a minha vida aqui, eu vou perder a verdadeira vida com Cristo. Então, gente, abre mão, deixa o Espírito Santo te conduzir, a deixar Cristo viver em você. É para isso que você nasceu. Amém? Vamos orar, Abba, Pai. Faz com que essa palavra entre em cada um de nós. Ensina-nos, Espírito Santo, a estar crucificado com Cristo. A entender que a vida, Senhor, quando o Senhor nos chama para uma vida, para viver para o Evangelho, uma vida de morte e ressurreição. A morte para nós, para os nossos pensamentos, morte para o pecado, morte para as nossas vontades, para os nossos desejos, mas também se nós contigo morremos, nós ressuscitamos. Ressuscitamos uma vida nova, Senhor, onde as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus, ensina-nos, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Senhor, o Senhor insiste, no Senhor, o Evangelho é uma vida de renúncia, de não viver mais o que nós pensamos, não falar mais o que nós queremos falar, não olhar mais o que nós queremos
conseguirmos falar, mas viver com o seu olhar, Cristo. Falar as suas palavras, amar como o Senhor amou. Ensina-nos, 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 ensina, Espírito Santo, como nós precisamos do Senhor. Estenda as suas mãos poderosas, Senhor, sobre nós. Abençoe essa semana, que nós possamos, Senhor, quando alguém olhar para nós, falar, nossa, não, eu vejo Cristo em você, eu não vejo você falando a sua vontade prevalecendo, mas a vontade de Cristo. O Senhor cresça, cresça, cresça na minha vida, que só se ache o Senhor e não mais eu, para a glória do seu nome. Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, gente? Deus abençoe cada um de vocês, que a gente aprenda a estar crucificado com Cristo. Amém? Aprenda a morrer para nós. E, gente, é a melhor vida quando nós morremos para nós mesmos e deixamos Cristo viver. É outra vida. Vai por mim. Vai por mim. E que a velha Juliana nunca mais ressuscite. E que só viva essa nova Juliana que Cristo tem. Amém, gente? Deus abençoe essa semana de trabalho de cada um de nós. Que nós possamos aprender, gente. Aprender com Cristo. Eu vou pegar só uma... Gente, pegar só uma parte da palavra. É incompleto. É vazio, né? Aí você vai se sentir vazio, angustiado. Vive a palavra no nível hard, sabe? No nível radical, né? No máximo. Que aí você vai desfrutar do máximo do amor de Deus, da graça poderosa de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, que essa semana seja maravilhosa, ordinariamente, no ordinário, que nós possamos ver Deus se manifestar. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, por volta das 6h15, 6h20, nós estamos por aqui. Amém? Bom dia, Zenon. Bora lá.